recado para cada um de nós, né? Tá bom? À noite o culto. Que Deus abençoe cada um e vamos desfrutar das bênçãos que o Pai Celestial tem para nós através do irmão Ivan, que é o transmitir o recado do Senhor do seu coração para os nossos corações. Vamos estar orando pelo irmão Ivan, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos a falar contigo. Agradecido pela vida do irmão Ivan, da sua família, é teu servo e hoje está aqui na tua presença para ser usado por ti, Senhor, como porta-voz da tua palavra, para poder atingir os nossos corações e que nós possamos aprender mais uma porção da tua palavra, que nós possamos sair aqui radiante com o nosso coração cheio do teu Espírito e da tua palavra, porque nós possamos pôr em prática cada dia da nossa vida, possamos testemunhar que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus que fez o céu e a terra, esse Deus servimos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Tá bom, obrigado. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz com Jesus. Mais uma noite, né? Nós estamos podendo louvar e bendizer, glorificar Jesus. Creio que os irmãos têm muitos motivos para agradecer a Deus, ser grato. Eu tenho muitos motivos. Segundo a escala de pregadores de quarta-feira, essa é minha última mensagem do ano. E eu pensando numa mensagem, e a gente pede a Deus, Senhor, me direcione em alguma coisa, e eu lendo este salmo, o Senhor me direcionou não só a leitura, mas a entender como Deus é maravilhoso. E aí, eu lendo este salmo, eu pensei, eu quero pregar este salmo, porque é um salmo de reflexão, é um salmo de gratidão, e é um salmo, irmãos, que todos nós que somos cristãos precisamos entender que Cristo tem nos ajudado, Cristo tem nos abençoado. Deus sempre tem estendido as suas mãos para a igreja. Foi um ano de muita peleja para mim. Por isso que eu gostaria, irmãos, que eu pedi a Deus, eu li este salmo e coloquei no meu coração, falei, eu preciso falar deste salmo. Porque é um salmo de reflexão, fim de ano, o ano já está acabando, minha última mensagem, eu pensei, eu preciso expressar a alegria que eu tenho por Deus, por aquilo que Ele fez. E baseado nesse salmo, porque é um salmo de reflexão, um salmo de gratidão. Foi um ano muito difícil para nós lá em casa, irmãos, porque passamos por uma peleja muito grande, uma luta muito grande. E em alguns momentos, irmãos, nós pensamos que seria difícil de vencer. Nunca pensamos que não venceríamos, mas sempre pensando, vamos vencer. Porém, às vezes a batalha, ela vai estendendo, e vai doendo. Quando você chega no final da batalha, você levanta o troféu, mas por dentro você está todo machucado. E Deus fez diferente na minha casa. Ele me deu a vitória da noite para o dia. O pastor, no início do ano, alguns irmãos vão lembrar, o pastor disse que 2024 seria um ano de vitória. O pastor disse, minha esposa sempre falou isso na minha casa. O pastor disse que 2024 seria um ano de vitória. Eu creio. E durante o ano as pelejas iam batendo. E em alguns momentos nós pensávamos, nós vamos vencer. Só que não do jeito que vencemos, irmãos. Dormimos
preocupados sem saber o que fazer. E acordamos pensando, cadê a luta? Acabou, não existe. Pensamos que ganharíamos a batalha progressivamente. Mas a batalha veio, irmãos, da noite para o dia e começamos, meu Deus, não acreditamos como aconteceu. E é por isso que eu gostaria de falar deste salmo, porque isso aconteceu na minha vida de uma forma tão gloriosa que eu pensei, este salmo, nós conhecemos, é bastante conhecido, mas este salmo é muito maravilhoso e combina com o que aconteceu comigo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmo 126, Salmo 126, 1 ao 3. Creio que os irmãos conhecem este salmo. Ele diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto. Até as outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você, irmãos, tem motivo de findar esse ano com um sorriso no rosto e dizer que grandes coisas o Senhor fez por você? Eu creio que todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis esse ano. Mas creio que todos nós estamos felizes, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E aí, como o salmista disse, é por isso que estamos alegres. Mas é interessante que a história deste salmo, este salmo é um salmo de peregrinação, um salmo de peregrinos. Por que peregrinos? Porque, irmãos, quando o povo de Israel ia até Jerusalém nas festividades, eles iam cantando de morro acima, porque Jerusalém é uma cidade montanhosa. Então eles iam morro acima cantando, e eles não cantavam tocando instrumentos, eles cantavam... Sem instrumento é o quê? Uma capela hoje? Nós falamos capela. Vai sem instrumento, sem nada. Eles subiam ladeiras cantando salmos. Então o salmo de 120 até o salmo 134 são salmos de peregrinação. Algumas Bíblias vão dizer cântico de peregrinação. Por quê? Eram salmos que quando o povo de Israel ia até Jerusalém nas festividades, eles subiam a ladeira cantando salmos. Então o salmo 120 ao salmo 134 eram salmos que eles iam cantando. Creio que muitos aqui já foram da Assembleia. Na Assembleia temos o que? A harpa cristã. Não era assim? Começavam o culto com as harpas. Era mais ou menos como se fosse uma harpa que o povo de Israel tinha. Porque eram hinos que eles cantavam repetidamente até chegar na cidade maravilhosa. Então eles cantavam e diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então do Salmo 120 ao Salmo 134 são salmos de peregrinação. Salmos que eles cantavam até chegar na cidade, na festividade. É interessante que este salmo é um salmo de reflexão. Por que é um salmo de reflexão? Porque o povo de Israel está falando de uma história passada. Primeiro nós precisamos entender de que eles estão falando. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, danifica tudo que está dentro de Jerusalém, o povo é levado ao cativo. O povo, irmãos, eles estavam tristes, porque eles não estavam mais em sua pátria, eles não estavam mais cantando, eles não eram um povo feliz, eles eram um povo triste e oprimido. E quem disse isso? Jeremias profetizou que 70 anos o povo passaria pelo exílio na Babilônia. E Jeremias já tinha profetizado, se não me falha a memória, é Jeremias 25:11.
70 anos o povo passaria sobre cativeiro da Babilônia. E durante os 70 anos, esse povo não tinha mais o direito de ir no templo, porque o templo já tinha sido destruído. Eles não poderiam mais voltar a Jerusalém, subir aquela montanha para as festividades, porque, irmãos, da Babilônia a Jerusalém tinha 1.100 e poucos quilômetros de distância. E eles não tinham transporte rápido para ir. Eles não tinham autorização do imperador, do rei, do dono ali do mundo na época, que era Nabucodonosor, o grande imperador do mundo, para ir até a sua terra. Eles não tinham como ir. Agora aquele povo, irmão, se encontra numa terra distante, porque eles agora não têm o templo, eles não têm o sacerdócio, eles não têm as festividades, eles não têm aquela terra que Deus falou para Moisés, a terra que mana leite e mel. Agora o povo está cativo, agora o povo está triste, agora o povo não tem mais a alegria de cantar. Por quê? Porque o Salmo 137 é um contraponto deste Salmo 126, ele diz assim, ó, junto aos rios da Babilônia, nós estávamos chorando com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e ali os nossos captores pediam canções, e os nossos opressores exigiam canções de alegria, dizendo, cantem para nós uma canção de Sião. Como podemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se eu não lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O povo estava na Babilônia, cativo, sendo zombado, e as pessoas diziam, canta aqueles hinos que vocês cantavam, gritem, façam festa como vocês faziam lá em Jerusalém. E eles falavam, como é que eu posso cantar ao Senhor numa terra distante? Porque o templo já tinha sido destruído. A cidade, os muros já tinham sido destruídos. Tudo já estava em ruínas. E agora o povo está falando, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou lembrar de Jerusalém? Se Jerusalém é uma cidade tão linda e maravilhosa, agora está em ruínas. Neemias, quando volta do cativeiro, nós vamos ver ali no capítulo 5, se você ler o capítulo 5 todo, você vai ver a crise que está passando dentro de Jerusalém na volta. Você vai ver que o livro de Neemias é um livro que vai expressar a volta, as dificuldades que o povo está tendo na volta. Jerusalém tinha sido destruída, tudo era ruína, tudo era tristeza, tudo era amargura, não tinha motivos para cantar, porque as dificuldades estavam no meio do povo. E agora o povo está triste porque não tinha motivos para cantar. E Deus disse para o povo, é por 70 anos que vocês vão viver no cativeiro. E quem vai voltar do cativeiro? Quem vai voltar são os filhos dos que foram. A maioria dos que foram, voltaram somente os filhos, porque a maioria morreu no cativeiro. Então o povo não tinha mais esperança, não tinha mais alegria, as dificuldades, tudo era contrário. E o Salmo 126 é um salmo de menção. Eles vão lembrar do que Deus fez. O Salmo 126 vai dizer assim, ó, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Eles não acreditavam na sua volta, porque quem estava voltando ouviu dizer que em Jerusalém era uma cidade maravilhosa. Ouviu dizer que as paredes do templo tinham ouro. Ouviu dizer que os sacerdotes que serviam a Deus viviam continuamente oferecendo sacrifício, que a terra manava leite e mel, que tudo era muito bonito, tudo era muito lindo. Na época do rei Salomão, se você ler a história do rei Salomão, era tudo muito magnífico. Pessoas de longe vinham ver a sabedoria de Salomão, vinham ver a glória de Israel. Era uma coisa estrondosa. E agora o povo, os jovens ouvem falar desta maravilha. E agora eles vão voltar. E na volta eles precisam reconstruir
tudo aquilo que foi destruído. Porém, irmãos, diante desta peleja, diante dessas dificuldades, o povo, no segundo templo, agora que as coisas estão organizadas, o povo vai subir novamente para o templo e vão cantar a Deus. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. Os irmãos já passaram por um problema tão difícil. Eu acabei de contar o meu problema. Que quando resolveu o seu problema, você parou e pensou e disse, era um sonho. Você já sonhou, irmão? Alguma coisa tão terrível, que quando você acordou, você falou, graças a Deus era um sonho? Eu tenho essa mania. Vira e mexe, de vez em quando eu durmo muito cansado, eu tenho alguns pesadelos, eu sonho alguma coisa, e eu acordo e falo, graças a Deus, foi só um sonho. E o povo de Israel estava falando, foi como um sonho, quando Deus trouxe, porque era o objetivo de todos eles. Viveram 70 anos longe da pátria amada, e o povo de Israel é patriota. Eles são patriotas, até o dia de hoje eles são patriotas. Então, eles falam, foi como um sonho quando nós voltamos. Porque, irmãos, a esperança já tinha até acabado. Os pais morreram, os filhos que voltaram eram ouvintes. E ele vai dizer no 2 assim, ó. O 126, eu mudei muito aqui, espere aí, senão eu vou perder. Aqui, ó. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Eles estavam subindo o morro, cantando as maravilhas que Deus fez, e o canto deles era, a nossa boca se enchia de risos. Era como um sonho quando nós voltamos. E a nossa boca se enchia de risos. Eu tenho esse problema, irmãos. Até hoje eu tenho esse problema. Eu estou dirigindo o carro e minha esposa e minhas filhas falam assim, pai, você está conversando sozinho? Porque eu tenho mania de conversar e agitar a mão. Então eu não consigo conversar parecendo... Eu não gosto de ficar andando no púlpito, para lá e para cá. Eu não gosto. Eu gosto de pregar assim, ó, parado. Mas a mão está sempre movimentando. Então eu estou dirigindo o carro e às vezes eu estou mexendo a boca... Então o povo estava fazendo a mesma coisa, eles cantavam e ficavam rindo. E as pessoas pensavam, mas por que esse povo está rindo? Qual que é o motivo da alegria? Qual que é o motivo da alegria? E aí o 3 vai dizer, até as outras nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Não era só eles, irmãos, que estavam vendo a glória de Deus. Os vizinhos estavam vendo a glória de Deus. Porque, irmãos, normalmente o povo que era destruído nos campos de batalha, se os irmãos lerem a história do povo de Israel, da tribo do norte, a tribo do norte ela foi destruída, as 10 tribos elas foram destruídas, outros povos invadiram e viraram quem? Nós conhecemos os samaritanos, no Novo Testamento temos os samaritanos. Agora, Sidom, uma outra nação, então o povo de Israel, quando vai ser destruída pelos assírios, eles não voltam mais aquele povo. Eles não voltam, não existe mais as 10 tribos. Existem as 2 que ficaram no sul. Quando a Babilônia destrói Sidom, a grande cidade maravilhosa, era uma cidade onde tinha muitos mercadores, navios, era um lugar bonito, esplendoroso. Ezequiel vai falar que era um lugar maravilhoso, glorioso. Essa nação foi destruída completamente, nunca mais existiu. Ezequiel profetiza contra. Agora o povo de Israel está voltando para a pátria. E muitos que viram aquela derrocada, os 70 anos, o povo nunca mais vai voltar. Não, depois de 70 anos o povo está voltando. As nações vizinhas estão dizendo, grandes coisas fez Deus por esse povo. Porque eles estão voltando do cativeiro. Muitos foram, não voltaram, muitos foram destruídos, muitos perderam as suas casas, suas pátrias e não reconstruíram, mas Jerusalém, Israel, o povo de Judá está voltando para casa. E o povo está olhando e dizendo, grandes coisas fez Deus por esses. Sim, aí o 4 vai dizer, sim, grandes coisas fez Deus por nós e por isso estamos alegres. Era o motivo do canto de Israel. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Era o canto que eles cantavam de ladeira acima até chegar na festividade. E por isso, irmãos, que ler este salmo, essa primeira parte do salmo, eu comecei a pensar
até na minha vida e na vida de muitos, que passamos por dificuldades, passamos por peleja, somos desacreditados muitas das vezes. As pessoas olham as nossas dificuldades, muitos podem nos ajudar, muitos podem estender as mãos, muitos recolhem os braços porque quer assistir a nossa derrota. Leia, se você ler Ezequiel, não vou lembrar de todos, mas se você ler Ezequiel, Deus vai começar a castigar os egípcios, Sidom, Deus vai castigar todas as nações que estão em volta de Jerusalém, porque quando Jerusalém vai para o cativeiro, todos ficavam rindo e dizendo, lá, está indo para o cativeiro, olha o Deus deles, está indo, Deus deles permitiu eles ir. Eles riam de Israel, mas Deus levantava o profeta e falava, você está rindo, mas eu sou contra você. Você está rindo, mas eu sou contra você. Você também está rindo, mas eu sou contra você. Mas Israel volta do cativeiro. Israel está voltando do cativeiro. O povo de Israel foi, mas voltou. E por isso o povo cantava. E por isso, irmãos, é que eu pensando na minha vida, eu pensei, esse ano foi um ano de muita tribulação. Muitos poderiam me ajudar, não me ajudaram. Muitos podiam fazer, mas não fez. Muitos queriam até fazer, mas Deus nem permitiu fazer. Mas nós vencemos. Foi um ano de dificuldade, mas nós vencemos. Foi um ano de choro, mas nós vencemos. Foi um ano de tribulação, mas nós vencemos. Hoje, irmãos, é minha última pregação segundo a escala, né, Marcelo? É a última. E eu estou aqui falando, irmão, que eu venci. 2025 vai entrar. Não sei como vai ser 2025, mas 2024 eu tenho testemunho para cantar a Deus e dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. As dificuldades vieram, as pelejas vieram, tudo que foi ruim vieram, mas na minha memória eu tenho lembrança, Deus fez por mim. Eu entrei o ano de um jeito, mas estou saindo de outro. Deus não permitiu morrer no Egito, na Babilônia, no deserto. Deus não permitiu, Deus me trouxe de volta e falou, você vai vencer. É um salmo de reflexão. O povo reflete no passado trágico, mas canta porque sabe que Deus fez. Você pode cantar a Deus, irmãos, e dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, por você, pela sua família, quantos livramentos Deus te deu. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui. Nas minhas férias, eu gosto de viajar para Minas. E crente pega hábitos, reza, e às vezes nós nem sabemos que estamos rezando. Porque você ora num ritmo e fala a mesma coisa com Deus, com o mesmo sentido, com as mesmas palavras. Eu sempre oro a Deus e falo, Senhor, eu vou viajar para Minas mês tal, me leva em paz e em segurança, me guarda, me livre, do mesmo jeito. Toda oração, Senhor, me leva, eu vou para Minas, Senhor, me leva. Irmãos, na ida e na volta para Minas, tem 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar. Eu vi 5 caminhões tombados. Um deles tinha pegado fogo de uma tal maneira que só tinha ferro, você não sabia o que era só ferro. Quando eu cheguei, eu comentei com o pastor, eu falei, pastor, às vezes a gente ora de uma maneira tão automática, Senhor, me leva em paz, Senhor, me leva... E às vezes, quando nós vemos os perigos, nós falamos, não, a minha oração surtiu efeito. Por quê, irmãos? Porque Deus está livrando. Na ida, Deus livrou na volta, o carro não furou o pneu, o carro não abaixou o nível do óleo, ninguém passou necessidade, o dinheiro deu para gasolina, fomos e voltamos na paz. E aí você começa a dizer, quão grande livramento Deus deu por nós. Sabe, irmãos, às vezes nós não vemos os livramentos, às vezes você não vê, às vezes, irmãos, estamos numa situação assim, de olho fechado, que às vezes você vai trabalhar e volta e pensa, mas o que Deus fez por mim para me poder cantar? O que Deus fez por mim? Não sei o que Deus fez por você, mas se você começar a pensar, Ele fez por você. Sabe o que o homem do mundo faz? Quando ele está na dificuldade, ele vai beber, ele vai para um prostíbulo, ele suicida, ele vai procurar religiões que ajudam ele mentalmente a sair daquela depressão, ele toma remédio, ele faz coisas que ele não gostaria de fazer, porque ele está numa situação tão ruim que ele pensa assim, eu preciso fazer para sair dessa situação.
O crente não, irmão. O crente canta a Deus porque o que Deus fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente e faz no futuro. 2025 pode ser um ano de dificuldade. Eu não sei como é que vai ser. Nem estou profetizando, só estou comentando. Mas se for, você vai lembrar de 2024 e dizer: o meu Deus fez por mim em 24 e faz por mim em 25. O nosso Deus, irmãos, ele é invisível. Ninguém nunca viu a Deus. Só que nós não somos órfãos. Existe uma diferença entre você ser filho de um Deus invisível ou ser filho de um Deus órfão. O mundo é filho de um Deus órfão porque o Deus deles é morto. O nosso Deus não é morto. Nós podemos sair daqui cantando, irmãos, cantando, porque sabemos que o nosso Deus permite nós entrarmos em batalhas, mas não permite nós morrermos na batalha. Você pode glorificar a Deus? Você pode, na sua vida, parar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso estamos alegres. Estamos sempre alegres. E o mundo não entende por que estamos alegres. Por que o crente canta? Por que o crente é bobo? Por que o crente gosta de ler um livro da capa preta? Eles não entendem, mas nós entendemos, porque nós fazemos menção do nosso Deus. O salmista Davi, Salmo 3, 5, ele diz assim, numa peleja tremenda com o filho dele, Absalão, ele diz: eu deitei dormir, porque o Senhor me sustentou. O filho Absalão, querendo matar o rei Davi, ele deita e dorme, porque ele diz: porque o Senhor me sustentou. Salmo de confiança. As dificuldades estão na porta, mas o meu Deus vai me fazer passar por cima. E aí o povo vai subir a ladeira e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos sempre alegres, irmãos. Vamos fechar 2024 para 2025 sabendo, irmãos, que nós podemos cantar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas por nós e vai continuar fazendo. O povo, no Salmo 137, eles penduraram os seus instrumentos de corda e não tinham motivos para cantar, porque a dificuldade estava presente. Mas o povo que voltou dizia: cantamos e louvamos a Deus, porque Deus fez grandes coisas por nós. Eu nem quero entrar no mérito da salvação, porque se eu entrar no mérito da salvação, irmãos, grandes coisas fez Deus por nós na salvação. A salvação é uma questão que nós não podemos nem parar para pensar, porque o que Jesus fez por nós é motivo do crente ficar 24 horas cantando. E aí nós vamos entrar na ingratidão, porque nós cantamos 24 horas, nós lembramos de Cristo 24 horas. Não, irmãos, então, o que Deus fez por nós, não vamos nem falar da questão da salvação, vamos falar somente da questão física, somente da financeira, somente da saúde, somente da nossa vida terrena. O que Deus fez por nós é motivo de cantarmos, subirmos ladeiras sentido a Jerusalém, porque ir para o céu é uma Jerusalém, é uma ladeira, as dificuldades vão vir, não tem instrumento para acompanhar, né, Marcelo? Um canta dó, outro canta ré, outro canta mi, outro grita, outro chora, mas estamos subindo e cantamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Quero orar, agradecer a Deus e logo após terminar, dizendo para os irmãos que grandes coisas fez o Senhor por mim, irmãos. Eu sou muito feliz. E o meu maior pesadelo que eu tenho, é quando eu sonho que eu não sou cristão. Eu, às vezes, sonho, irmãos, que eu não sou cristão. Eu sonho, às vezes, que eu estou pregando. E eu já acordei falando em mistério. E eu já sonhei que eu não era cristão. Que eu estava no mundo. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é: graças a Deus, foi apenas um sonho. Servir a Cristo, irmãos, servir a Cristo é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Grande Deus, eterno Pai, mais uma vez eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós esse ano, ó Pai, no dia de hoje. Tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, nós te agradecemos, somos felizes. Cantamos ao teu nome, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Querido Pai amado, nós te pedimos, ó Pai, que fica conosco na ida para a nossa casa. Pai querido, Pai amado, aqueles irmãos que estão a trabalhar, aqueles que estão à volta da sua casa, os que estão na igreja, os que não puderam vir, aqueles que estão com problema de saúde,
Amado, aqueles, ó Pai, em todos os sentidos, ó Pai, visita cada um dos crentes, dos irmãos aqui presentes, nos leva em paz e em segurança, nos guarda, nos cubra, Pai querido, nos dá a bênção, assim como o Senhor, Pai querido, tem nos abençoado, ó Pai querido, ó Pai amado, até o dia de hoje. Finaliza conosco esse ano 2024 com proteção, com livramento, com bênçãos, bênçãos do céu, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus. E amém, irmãos, está terminado.